A hora mais escura é sempre antes de amanhecer, assim como sua maior prosperidade está escondido em seu maior desafio, em sua maior escuridão. E isso não é diferente com a sociedade. Isso não será diferente com a era em qual estamos vivendo. As crises que estão prestes a vir ou que já estão acontecendo, mas de certo modo muito oculto ainda, é o caminho para um despertar da consciência de uma maneira nunca visto antes. O despertar de uma consciência e a busca cada vez mais das pessoas pelo autoconhecimento, pela transformação, por essa mudança interior de percepção. A nossa maior crise não é uma crise econômica, não é uma crise política, não é uma crise tecnológica, embora tudo isso seja um efeito, mas sim uma crise de percepção sobre si, sobre a própria realidade. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do canal Frequência e Consciência. Meu nome é Jardel Gambetta e no vídeo de hoje eu quero trazer para você uma análise, uma reflexão sobre o momento em qual estamos vivendo. Porque a crise que estamos percebendo, e eu já vejo como uma crise porque não é difícil de notar que a humanidade ela está doente, ou né, a grande massa sofre de uma grande crise de percepção, mas na verdade tudo isso torna-se necessário, torna-se parte de ciclos muito maiores do que podemos compreender, muito maiores do que a nossa própria existência nesse plano físico. E essa crise, ela muitas vezes é percebida em cada um de nós, né, com situações particulares. Mas todos nós fizemos parte dessa doença coletiva. Então, quando você tem um desafio na sua vida, quando você tem algo que lhe tem o potencial de lhe conduzir ao despertar, é porque de alguma maneira você está pronto para mudar a sua percepção interna. Embora, né, não existe regra, não existe fila, não existe um tempo específico para o seu despertar ou para despertarmos, todos nós estamos em uma era agora muito propícia para compreender com mais profundidade a causa raiz de tanta dificuldade, tantos problemas que vão surgir na sociedade e que já estão surgindo. Na última semana eu fui convidado por, pelo conselho tutelar de uma cidade, né, cidade vizinha, minha cidade natal, e também fui convidado por outras escolas nesse mesmo período para estar trazendo e conversando com os alunos, né, de sexto ano em diante até o segundo grau, sobre um assunto muito delicado, que é um assunto que realmente está cada vez mais prendendo os seres humanos, né, em uma consciência muito reduzida de si mesmo, em uma percepção muito limitada da sua potencialidade e do seu poder, que está ligado ao Maio Laranja, que é o abuso sexual da criança, do adolescente, né? Esse é o mês de referência é o mês de ações aí propostas para o combate e a conscientização desse crime, desse distúrbio da sociedade. E junto disso eu trouxe muitos assuntos, até ligado à neurociência, ligado ao nosso comportamento, ligado a, ao autoconhecimento também. Falando, por exemplo, junto disso, da pornografia, de tantos outros vícios ligados a essa falha na percepção do ser humano. Porque muito da minha conversa foi ligado principalmente a compreendermos a causa raiz disso, do porquê existe isso, do porquê nos perdemos nessa dimensão de viver só em busca de prazeres. E eu sempre começava essa minha conversa explicando então que nós vivemos em uma sociedade que não se conhece, que realmente não aprendeu a lidar com as suas emoções, com seus medos, com as suas próprias dificuldades e acaba projetando tudo isso no mundo, né? A gente acabou que passou a copiar apenas os padrões já dos nossos pais, dos nossos avós. E muitas vezes a gente busca apenas essa transformação material.
E a sociedade em si, né, nos anos em que a gente está vendo aí, e, por exemplo, de uns 20 anos para cá, a gente viu o quanto existe de evolução tecnológica, o quanto o ser humano está evoluindo em conquistar, né, fortunas, por exemplo, algo que antes levava uma vida inteira, mas todo esse poder, né, seja econômico, todo esse poder, seja de influência, ele não está sendo, de certo modo, no mesmo nível da sabedoria que precisaria para manter esse poder, para manter essas estruturas que a gente acabou desenvolvendo. E sem sabedoria, a gente colapsa. Sem sabedoria, sem, de certo modo, ter uma base realmente sólida, sem vivermos por princípios, sem termos esse referencial interno, não sabemos se estamos realmente buscando aquilo que vai nos fazer bem, não sabemos se estamos aplicando nosso tempo, a nossa atenção naquilo que realmente importa. Algo que eu comentei até mesmo em uma palestra, né, no dia de ontem, e é o que acontece realmente, é que sem sabedoria, sem de certo modo uma consciência e um conhecimento mais aprofundado sobre o que a gente é, sobre como funciona a nossa mente, a gente pode estar em busca daquilo que outras pessoas nos disseram que é a felicidade, que lá estaria a nossa completude, a nossa paz, e sem perceber gastando todo o nosso tempo da nossa vida com algo muito superficial, apenas com distrações. E esse é o momento que a sociedade vive. É um momento de muita aceleração, porque hoje o dia parece que tem poucas horas, né? 24 horas não são mais suficientes. É um momento onde a gente está muito ocupado desde a hora que acorda até a hora que vai dormir, com muitas informações, com muito acesso. Obviamente, com a colaboração muito da internet, né? De um aparelho que hoje cabe na palma da mão, mas que é, na verdade, um computador muito potente. E todo esse acúmulo faz com que a gente viva nessa dimensão, nessa superfície. E a nossa mente, ela tem essa necessidade, e já vou dizer para você o porquê, de estar sempre preenchendo os espaços, os silêncios com conteúdo. Por que a mente tem essa necessidade? Como eu falei, a nossa maior crise ela é perceptiva. Qual que é a base, raiz desse desvio? Qual que é esse pecado original, né? Já que lá na essência da palavra pecado significa errar o alvo. Qual que é o nosso erro de alvo, erro de percepção? Extrairmos aquilo que somos, extrairmos o entendimento, extrairmos o conhecimento daquilo que somos do próprio conhecimento que adquirimos ao longo da vida. Esse é o nosso maior erro de percepção. Porque é isso que faz com que a gente passe a não já nos sentir por completo, mas sim a viver uma realidade psicológica baseada no conhecimento que você adquiriu ao longo do tempo. Ou seja, a visão que a grande massa ainda tem sobre si é que elas são apenas essa pessoa que possui essa história. Então, tudo que elas escolhem hoje, tudo que elas vivem, tudo que está até, de certo modo, guiando aí a evolução tecnológica, guiando todas as guerras que existem no mundo, tudo isso é influenciado por essa visão que o ser humano carrega sobre si. É uma visão muito materialista, é uma visão condicionada ao conhecimento intelectual, ao conhecimento que a gente adquiriu através da memória. Mas se a gente ficar e passar a vida inteira preso, né, nessa dimensão da memória e da imaginação, que são duas ferramentas fantásticas que nós temos para, de certo modo, utilizar como aprendizado, que é aquilo que já aconteceu, e utilizar com sabedoria também a própria imaginação, que é aquilo que está por vir. É a maneira que temos de projetar, de treinar uma realidade que ainda não aconteceu. Mas quando a gente se perde nessas duas dimensões, quando a gente extrai então a nossa identidade, a percepção daquilo que somos, dessa memória, e quando a gente passa a viver totalmente estruturado no tempo psicológico, que é o passado e o futuro, a gente já rompeu, já cortou a conexão
com algo mais sólido, com aquilo que nos traz essa sabedoria que já não é mais, né, já não é mais consequência de eu saber o bastante. Porque a verdadeira sabedoria, ela não é você saber das coisas, mas você aprender a olhar para as coisas e para si mesmo como realmente são. Então a gente acabou estruturando uma sociedade, acabou estruturando, e a sociedade que eu falo aqui é realmente a organização política, a organização econômica e a tecnologia, tudo baseado nesse tempo psicológico. Ou seja, nessa distância da realidade, do mundo real, para o mundo mental, o mundo psicológico, o mundo que existe somente no passado e no futuro, mas esquece. E realmente é o que aconteceu hoje com a humanidade, é o que aconteceu conosco. Esquecemos que o agora é o tempo essencial, que o agora deveria ser a base para nos trazer a referência, a nossa orientação das decisões que vamos tomar. O agora não mais como a sua situação de vida, porque o agora não é o que está acontecendo na sua realidade, na sua situação de vida. O agora é o tempo único e real onde absolutamente tudo acontece. Mas a gente começou, né, a colocar essa projeção de felicidade, de paz, nessa imaginação, nesse tempo futuro. E nos esquecemos que o agora, aonde a vida está acontecendo, é onde deveria estar a nossa atenção mais pura, mais livre desses conceitos, livre dessa memória, livre dessa imaginação. Então, quando existe um total desvio de uma sociedade, o qual a gente está cada vez mais percebendo, e cada vez mais acelerado, e cada vez mais apenas ocupando, preenchendo a sua mente com conteúdos, com informações, com consumo, quando a gente cada vez mais fica distante, né? E nas palavras, por exemplo, do grande mestre Jesus, quando a gente já se sente um galho, né, cortado da videira, esse galho realmente se sente sem vida. E quando a gente está, então, nesse desvio, quando a gente rompe, então, com essa conexão, que é uma conexão da nossa própria consciência, quando a gente rompe, então, essa conexão com o agora, a gente passa a nos sentir diminuídos, menos do que realmente somos. A gente passa a nos ver de uma forma muito limitada e a gente passa a ser refém da nossa própria mente. Porque esse desvio de percepção, desvio de rota, é realmente uma identificação com a ferramenta que a gente tem. E essa identificação gera toda essa visão que nós aprendemos a nos ver apenas como essa pessoa, apenas como esse eu materialista. Então, embora a gente possa até desenvolver durante a nossa vida através da religião, através de outros ensinamentos, que não somos apenas esse algo material aqui, o que realmente nos condiciona é a visão que a gente mantém, essa visão que bloqueia uma consciência mais ampla, que é a visão de que somos algo, né? Que existe um eu separado da vida, existe um eu separado de tudo e de todos. Sim, em matéria, em veículo, cada um de nós tem um corpo. E nessa dimensão material a gente se percebe como algo separado, uma partícula separada. Mas na dimensão de consciência, e isso nos traz o entendimento que, por exemplo, o grande mestre Jesus queria nos ensinar. Em uma dimensão mais profunda, mais real, uma dimensão que não se perde com o tempo, somos um só. E essa consciência é o que nos torna uma unidade também com a própria vida que acontece no agora. E que nos traz, de certo modo, uma paz, uma completude que a própria mente não consegue compreender. E aí, quando a gente está totalmente identificado com essa mente, a mente que cria essa identidade, essa autoimagem, né, superficial e separada de tudo e de todos, a gente passa a ser refém da própria mente, refém da dopamina barata, refém das distrações, acreditando que são escolhas nossas. Mas, na verdade, é apenas um impulso para amenizarmos essa dor da separação. É por isso que é tão difícil a gente olhar para nossas próprias sombras. Por isso que é tão difícil a gente enfrentar a nossa própria escuridão. Porque, de forma muito automática e lógica,
a própria mente vai criar diversos pensamentos em mostrar para você que isso não é real, que não existe nada além daquilo que você já vê. Obviamente, né? Se víssemos, não ficaríamos nesse estado de consciência preso. É por isso que, se você está vendo esse vídeo, muito provavelmente você já se permite, você já está rompendo com padrões de pensamentos condicionados, padrões que lhe mantêm preso na sua própria caixinha. Então você já está buscando romper aí para realmente entrar essa luz, que é a luz de uma nova consciência, que é a luz de um despertar onde a humanidade já não vai ser mais refém do mundo material, né? Refém das suas próprias conquistas, muitas vezes. Onde a gente vai ter um novo significado, principalmente para a liberdade. De certo modo, a gente está nesse caminho, todos nós, você também está, e a gente não vai... Não é, de certo modo, um movimento que o ser humano pode fazer. É um movimento que está acontecendo e, de certo modo, por isso que eu falo que as crises, tudo isso que a gente vê como negativo, que pode ainda vir à tona na sociedade, né? O medo explícito cada vez mais, né? Ou utilizarmos o medo como referência para tomar as decisões, tudo isso vai gerar, de certo modo, uma crise mais perceptiva. Mas de nada adianta eu dizer para as pessoas que elas estão doentes. Eu preciso reconhecer a doença em mim. De nada adianta você dizer para o outro que ele está doente, porque essa doença ela é de percepção. E se você não percebe em si, perceber no outro não vai fazer diferença para você, nem para o mundo até. Por quê? Porque perceber, a gente até utiliza, né, essa expressão de que a humanidade está doente, mas perceber isso no outro, a gente pode chamar o outro de louco e, com isso, tentar mudar a ideia dele, e é isso que todos aqueles que estão envolvidos em algum tipo de guerra ainda na sociedade estão fazendo. Se eu tentar mudar a opinião à força, por exemplo, da minha esposa que convive comigo, eu vou estar criando uma guerra dentro da minha casa. Se eu tentar mudar à força a opinião e aquilo que a outra pessoa está vendo no meu trabalho, eu vou criar uma guerra no trabalho. E é isso que acontece em uma discussão de trânsito, que muitas vezes pode acabar em morte. É isso que acontece em qualquer sociedade. E acontece a nível de países, a nível de nações. Esse despertar e esse, muitas vezes, acúmulo de superficialidade tão explícita, né? Ou cada vez mais a gente vê o ser humano preso e perdido nos seus próprios vícios, é um reflexo de uma transformação mais profunda. É o reflexo ou é a consequência de vivermos por tanto tempo distante dessa percepção mais real de quem somos e da vida. Mas toda dor, toda crise carrega o seu propósito. Absolutamente tudo tem um propósito. Cabe a cada um de nós trazer esse olhar e esse novo significado para as situações que estamos vivendo na nossa vida e usar isso como um estopim, usar isso como realmente algo que vai nos impulsionar a buscar e a ter esse novo olhar para a vida e para nós mesmos, buscar esse despertar. Não é coincidência que a própria busca por autoconhecimento, por consciência, hoje está se tornando algo mais conhecido. Todos nós, em algum momento, a maioria das pessoas, muitas pessoas já estão percebendo que, né, seja num trabalho, tem uma pessoa lá que já está mais aberta para o autoconhecimento. Seja na família, existe um que está buscando, né, ou já está nesse mundo do despertar, ou busca mais espiritualidade, fora um pouco dessa religião, dos dogmas, né, das visões limitadas ainda, que foi sempre construída pelo próprio ego, pela nossa própria imagem, autoimagem que a gente criou, para se proteger. O nosso falso eu, esse eu que a gente se identifica, essa nossa autoimagem, ela se protege e realmente cria diversos paradigmas, e ela é muito esperta. Porque
vamos pensar dessa maneira. Ninguém quer o seu próprio fim. Então, enquanto a gente está totalmente identificado com a nossa própria mente, a gente também não quer o nosso fim. E a gente não percebe, ou todos aqueles que estão nessa identificação, e eu já estive nessa fase, a gente não quer o nosso fim, porque a gente não percebe que é um fim apenas psicológico. Porque a realidade que estamos vivendo é uma realidade psicológica. Ao menos ela é psicológica até esse despertar. Por quê? Porque para o ego, a morte dele está sempre ali na esquina, quando alguém traz uma opinião, algo que mexe com as suas razões, com as suas verdades, com aquilo que o próprio ego tem como base para viver, para ter esse sentido. Então, por isso que a hora mais escura ela é sempre antes do amanhecer, né? A hora mais escura da alma, né? Ou a noite mais escura da alma, sempre vem antes de um despertar. Por quê? Porque pra gente é como se naquele momento vai perder todo o significado de tudo que você viveu até aqui. Então a nossa mente, o nosso ego, a mente ela é um instrumento de defesa, realmente, de proteção, de sobrevivência. Mas o grande problema é a gente extrair do nosso intelecto, da nossa memória, essa identidade. Porque aí a própria mente passa a defender o que? A identidade em si. A identidade que na maioria das vezes é uma criação mental nossa. Não é algo real. Quando a gente fala que o autoconhecimento, e tem essa frase, né? Esse ditado popular muito conhecido. O fogo do autoconhecimento vai queimar tudo que não é você. Então a gente não vai deixar de existir por nos desfazer de uma ideia, né? Ou aprendermos cada dia mais a reconhecer que não somos a própria mente, o pensamento. Mas o que a própria mente vai lhe dizer é que isso não existe. Porque ela vai lhe proteger. E como é que ela protege? Através de pensamentos, através dos dogmas, através dos significados que outras pessoas já lhe deram. O significado que você carrega hoje do que é Deus, quem é Deus, onde está Deus, quem é você, o que é você. E tudo isso vem de onde? Do seu passado. O passado é só memória. O passado ele não tem realidade sem esse agora. E o passado ele só existe na memória de cada um de nós. Mas se aprendemos a acessar uma dimensão em nós, que já não é feita somente dessas narrativas, dessas imagens mentais do pensamento, que é a memória. E a imaginação, porque a nossa imaginação, na maioria das vezes, ela só está projetando aquilo que já conhecemos do passado. Se descobrirmos esse espaço, que é o agora, que existe um vazio que já não é mais falta, é presença. E se descobrirmos que o silêncio também carrega toda uma potencialidade, e no fim, se você descobre, e esse é o despertar, uma quietude que é muito mais você do que os próprios pensamentos que você repete de forma tão automática. Se você desperta para isso, você irá perceber que todos os nossos problemas, todas as nossas crises, elas só tinham uma causa raiz. Todas as nossas dificuldades, só existe uma causa raiz. A imagem, a percepção que você tem, né, ou se manter ainda se vendo e vendo a vida através dessa imagem, desse rótulo que é o seu eu de hoje, que é o seu nome, que é a sua história, que é o seu papel que você representa na família, o papel que você representa na sociedade, que é muitas vezes a sua profissão, que é aquilo que você possui. Tudo isso está estruturando o seu eu, mas tudo isso está limitando também a sua experiência. E é por isso que mais cedo ou mais tarde a gente acaba percebendo o quanto é real a impermanência. O quanto a vida é impermanente, o quanto tudo isso que estamos vivendo é transitório. E de alguma maneira, por vezes, recebemos a consciência dessa impermanência com uma crise, com um colapso, né? Com, poderíamos dizer assim, para o próprio ego, como uma morte. Por quê? Porque a gente vai perceber que aquilo que acreditávamos ser algo real
vai deixar de existir. E que realmente o que é real e o que não se perde é o que está muitas vezes distante dos nossos olhares materialistas. Como eu falo, é o espaço, é o silêncio, é aquilo que, na maioria das vezes, a própria mente não traz um significado e não acha sentido. Mas não é à toa que o grande mestre que eu trago aqui sempre, Jesus, nos apontava para o reino dos céus como essa dimensão interior que nos salva dessa identificação apenas com o impermanente, apenas com o transitório, que nos salva de viver de dogmas, de crenças que não passam de mais uma camada de ilusão. Isso porque realmente, né, se a gente olha para o céu num dia aberto, sem nuvens, qual é a forma que você vê lá? Qual que é a forma que a gente vai ver? A forma de pensamento, a forma de conceito, o que a gente vê? Não tem. Qual é a forma que você pode dar para o silêncio? Para isso que está acontecendo entre as minhas palavras. Existe silêncio. No ambiente que você está, pode existir o silêncio. Mas quando que aprendemos a perceber o silêncio como ele é e tornar ele algo tão real e tão importante quanto o barulho? Estamos aqui para esse despertar. E se você me ouviu até aqui, eu honro e agradeço a sua atenção e deixo o convite para você clicar no link aqui abaixo, que eu vou deixar disponível para você conhecer mais do meu trabalho e, de certo modo, poder dar esse passo em seu despertar. Nesse link vai ter algum produto, algo que possa realmente te alcançar e te ajudar nessa jornada de transição, de expansão daquilo que você é. Porque essa é a próxima fase da evolução do ser humano. Não é uma tecnologia nova, não é uma grande descoberta. Isso realmente está acontecendo hoje em tempo recorde, em uma velocidade que a gente não pode compreender. Mas a grande virada é você despertar para quem você realmente é. Esse é o verdadeiro renascimento. Despertar para a vida eterna, que acontece aqui e agora. Até um próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.